Tem polêmica no Real Madrid, graças a Deus. Tudo que tiver de ruim no Real Madrid nesse período... Aí, Flávio Prado, olha aí. Tô falando. Vinícius Júnior tá infeliz. Coitado do garoto. Tô torcendo tanto pela felicidade dele nesse projeto, nesse período. Não precisa sorrir tanto nesse período, não. Vinícius Júnior rompeu o contrato com a Nike, hein? Olha aí. O Vinícius Júnior, a empresa que patrocinava o Vinícius Júnior desde os 13 anos de idade, jogou o primeiro tempo da partida de ontem contra o Valência com uma chuteira toda preta, sem marca. O vínculo do Vinícius Júnior com a Nike iria até 2028 e a alegação do atacante foi de um tratamento injusto. Ele se sentia desprestigiado e pouco valorizado pela marca há algum tempo. Não participou do filme publicitário produzido pela Nike para a Copa do Mundo. O astro brasileiro na campanha foi o Rodrigo, que é companheiro do Vinícius Júnior no Real Madrid e é reserva, enquanto o Vinícius Júnior é titular absoluto, né? E além disso, por força de contrato, o Vini disputou a Copa do Mundo com a chuteira Mercurial, da coleção antiga da Nike. Há informações de que Puma e Adidas já se movimentam para fechar com o brasileiro. O jovem chegou recentemente a 12 patrocínios pessoais e foi um dos atletas da seleção brasileira com mais campanhas do Mundial do Catar. Maravilha. É uma perda gigante pra Nike. Porque é o grande nome do futebol brasileiro hoje. Eu falei isso, pra ele... Do Neymar é isso. Pra ele, pilhado... Claro, é ruim você... Pra ele não faz diferença. Mas é ruim, não é legal, desde os 13 anos e tal. Não, eu acho que é até bom, porque ele vai ganhar um caminhão de dinheiro. Mas deve estar entrando um caminhão, é isso aí. É isso. Nossa, pra ele... De qualquer forma, rompendo que é legal, é uma dificuldade. Se ele tinha contrato, deve estar tendo uma briga judicial e tal. Mas aí, velho, e essa coisa, né, 12 patrocínios pessoais, é por isso que também, além de mais prestígio, o cara quer jogar na Europa, porque tem esse tipo de coisa que você não consegue agregar nesse nível lá. Exatamente. A marca Vinícius fica associada à marca Real Madrid, que fica associada à Champions League, à Liga E ao mesmo tempo, vira uma coisa muito grande. Eu vou dizer uma coisa aqui, até erro mesmo. Se você me perguntasse agora qual é o patrocinador de chuteiras, né, de roupas esportivas do Vinícius Júnior, eu não saberia dizer. Eu chutaria Nike. Mas é uma coisa também que a gente não... Não, então você vê como no fundo... E a gente tá no mercado, não vou dizer que eu seja especialista. O Ronaldo, quando jogava, você ligava imediatamente. Ligava o próprio Neymar. Isso mudou um pouco, mas você vê que até nisso, se a gente fizesse uma enquete aqui, qual que é o fornecedor, qual o patrocínio de roupa esportiva do Vinícius Júnior? Qual é? É o que prova que, digamos, realmente essa reclamação, eu não me sentia tão identificado, é um caso. Não estão sabendo aproveitar algo, olha, poderia dar aqui 10 palavras, mas vou botar só uma palavra como é importante patrocinar esse garoto. Superação. Perfeito. Jovem e... A palavra superação tem tudo a ver com uma campanha para cima dele. Nesse momento... Superou a chegada, entrar numa orquestra sinfônica, ocupou espaço, é cruelmente atingido nos últimos tempos, responde no campo, em silêncio, sem agressividade, só tem coisa boa para anunciar. Quando se manifesta em rede social, se manifesta muito bem com defesa de causas muito importantes, muito corajosas. O Vinícius Júnior é um baita exemplo mesmo. Esse é o patrocinado certo que alguém que tem suporte financeiro, empresas importantes foram citadas aqui, deve fazer. Essa, eu diria que é uma aposta muito próxima de não terá problemas, né? Não terá problemas. De renovar esse contrato. Eu acho isso. Deve ter, inclusive, os caras ficam sabendo. É uma guerra, né? Claro. Guerra comercial. Guerra mesmo. Guerra comercial, claro. É ok dentro do que dá para fazer. E alguém deve ter ficado sabendo que ele estava infeliz por qualquer razão, que eu não sei exatamente, né? O Pilato falou algumas coisas, e já chegou no outro e falou, tem uma sobrinha lá e tal. Essas empresas, elas são tão organizadas que nesses sub-17, sub-20, inclusive de clubes, eles têm olheiros para contratar o garoto quando ele é jovem. E quando o campeonato não tem tanta força, essas empresas pagam os grandes empresários para que eles venham assistir o jogo, para que vejam quem são os jogadores e eventualmente levem para o exterior. Flávio, vamos ser honesto, né, Flávio? Eu sou um cara que eu sou fã do Vinícius Júnior, acho tudo que vocês falaram dele
baita moleque, baita caráter, é criticado, não reage, sempre fui o primeiro a defender ele. Mas é óbvio que se ele arrumou a briga agora, ele já tem algo engatilhado. Não, pode ser. Isso é óbvio. Mas lembrando ele já tem um caminhão de dinheiro aí oferecido pela Puma ou pela Adidas. Lembrando que... Lembrando que a Nike assinou com a CBF em 1996, um contrato espetacular para todas as partes. E lembrando que entre cláusulas de contrato, não estou dizendo que tenha, mas já ouvi que tem de gente lá de dentro. A Nike tinha acesso à convocação da seleção brasileira de base, todos, eu não sei se ainda tem. Acesso anterior a quaisquer outras. O que não significa dizer que tem esquema, mas por conta do contrato fascinado, a Nike recebeu ali relação. Então, de repente, havia um jogador convocado pela primeira vez para a seleção. A Nike sabia antes que a concorrência, que esse jogador iria para a seleção brasileira sub-15, sub-13, sub-17 e sub-20. Mas aí é o seguinte... Faz parte do contrato. A Nike ofereceu, a CBF aceitou, não é crime. Não, mas é evidente que já sai na frente. Como a Adidas desde 74 tem, a Puma também tem outras empresas. A Adidas com o João Avelange era um negócio absurdo. Não, mas é parceiro. Tem que entender isso. É parceiro comercial. Tipo assim, olha, eu vou vender uma casa, mas antes eu vou oferecer para o Bruno. Sim. O Bruno diz não, ok, perfeito. Então é parceiro. Faz parte, Entre as coisas que a gente não concorda, essa talvez seja uma coisa pequena. Menor, mas assim... e assim, a Nike, se fosse provavelmente a Puma, a Adidas, a Mauro Betting Sports, provavelmente faria e acho que isso eu sei mais ou menos. Seleção de base tem um peso grande. Imagina quanto o Vitor Roque não está valendo com o Sul-Americano Sub-20 que ele está fazendo. E outro dia a gente queria falar do Vitor Roque aqui e o Pilhado não quis. É um baita centroavante. Se o Vitor Roque jogasse no Rio ou em São Paulo, ele falaria o programa inteiro do Vitor Roque. E um que ainda vale do Corinthians, lendo jornais internacionais, o Real Madrid saiu em vários jornais. Se procurar aí nas redes sociais, você vai achar no Google, enfim. O Real Madrid está gostando muito do Robert Renan no Sul-Americano Sub-20. E o Corinthians cedeu ao Zenit na negociação do Yuri Alberto. Isso. Então, mas pode ser que em poucos meses, que ele fique no Zenit só um pouquinho. Não é por falta de aviso. É claro que você fala, né, Vanderlei, depois que a obra está pronta. Mas o Robert Renan, quando ele apareceu, não fui eu. Eu sigo muito esse pessoal faz avaliação, como é o Scout. Os scouts e tal. E os caras falavam desse menino faz muito tempo. Analista de desempenho. Analista de desempenho, principalmente. Aí, quando ele começou a aparecer, já se falava, o Vitor Pereira, que ele seria titular do time. E aí demorou um pouquinho, ele acabou entrando... A gente nem sabia, nome meio estranho, Robert Renan. Aí ele começa a jogar e você vê qualidade. Começa a crescer. Aí o Corinthians dá o jogador. Claro que é uma necessidade, o Yuri Alberto virou uma prioridade e tal. O Corinthians só tinha 55%. Mas eu falei, olha, aí pode ser que o Corinthians esteja dando como parte do pagamento alguém que vale mais do que o que ele está comprando inteiramente. Agora... Dava para não fazer um negócio? Não sei. Não é surpresa esse moleque tá estourando, porque faz tempo que ele é visto por quem fica vendo desde o tempo que ele começou, né? Mas essa situação, né, que a gente fala, mostra uma certa também vaidade dos jogadores, né? Tem muito isso. A gente sabe. Ele é muito amigo do Rodrigo. Ele é muito amigo do Rodrigo. Mas óbvio que ele foi incomodado. Pô, o Rodrigo tá lá na campanha da Nike pra Copa do Mundo, com a camisa da seleção brasileira e eu não tô. Ele ou o staff, né? Mas o staff, né? Não, eu acho, jogador é muito vaidoso também. Eu sei. Jogador é muito vaidoso. Eu sei, eu concordo, mas o staff também falou, opa, peraí, por que não? Tem uma o jogador é uma empresa. Mas aí faz parte do negócio também, né? Eu não sei exatamente como aconteceu, como que tá no contrato de cada um, mas realmente, se olhando bem de fora, assim, sem saber detalhes... O Vinícius era um titular da seleção na Copa, o Rodrigo não era. No Real Madrid, o cara que fez o gol do título da Champions contra o Liverpool e Paris. O Real Madrid, o Vinícius hoje é um atacante titular, o Rodrigo muitas vezes é titular, é um jogador importante do Real Madrid. Titular da seleção, o Rodrigo não era. Mas o Vinícius é titular absoluto, o Rodrigo às vezes é titular, às vezes não. O Vinícius já está à frente. Nada contra o Rodrigo, mas o Vinícius chegou inclusive antes. Claro. Eu acho que hoje o nome Vinícius Júnior é mais forte que o nome Rodrigo. Os dois são ótimos. Não é uma crítica, é uma análise. Assim, o Vinícius, que também é algo extremamente subjetivo, sobre, digamos, carisma, imagem. Do Vinícius mais do que do Rodrigo. Eu acho que não pode confundir bobinho com bonzinho. Bonzinho com bobinho. Ele é uma palavra boba, né? Bonzinho. Ele é muito bonzinho e é muito legal. Mas não pode confundir essa bondade, esse comportamento de apanhar em silêncio, esperar que as pessoas tomem providências que evitem que isso aconteça, esse racismo babaca que acontece com relação a ele, xingamentos e tal, com um cara que é bobinho, ele é bobo.
Então vamos prestigiar esse e esquecer. Não é assim. Então eu acho que ele tem o direito, ele está vivendo um grande momento e merece ser prestigiado. Não pode confundir as duas coisas. Eu concordo. O Flávio é bom e bobo. O Flávio é os dois. Olha, foi um ataque gratuito, é bobo. embora necessário. O Flávio Prado é bobo. O Flávio Prado é. A gente sabe que né, ele é bobo. Ele estava, inclusive, vendo o celularzinho dele aqui, não sei o quê. Eu vou te dizer o quê? Vou te dizer o quê? E... Grava, porque eu vou pra te processar. Lembra do processo? Mas pega no YouTube, pega na Jovem Pan aqui. Claro. Eu não ligo, cara. Eu tô acostumado a sofrer. Eu tô acostumado a sofrer. Desde que você começou a comandar o nosso programa brilhantemente, eu passei a sofrer. Mas eu sei sofrer. Mas o quê? Mas sofrer bullying, sofrer cortes, tudo. Estamos indo pro Orkut. Eu sei sofrer. Então... Não, e também a palavra bullying não pode ser usada por um cara de 80 anos, né, irmão? A palavra bullying é nova. Não dá pra uma pessoa de 80 anos usar cagafóbico em relação ao Flávio Prado. Usar a palavra bullying. Você entra com minha testemunha? Entrarei. Mas você vai fazer meu favor ou vai ser uma testemunha que nem um amigo meu arrumou que só detonou o cara? O cara perdeu a ação porque... Não, Vanderlei Nogueira sabe essa história. Vanderlei sabe essa história. Eu era um advogado, vai. Tá bom, tudo bem. Beleza. Aí o cara chega e fala assim, era contra uma empresa. Aí o cara fala assim, o senhor trabalhava para essa pessoa? Não, pô. Mas ele trabalhava. Não, mas peraí, mas quem é? Não. Eu recebo ordem dessa pessoa. Tá muito próximo a pessoa aqui. Não, mas pera, mas não é. Não. Você não vai lá? Não, eu falo com o Vanderlei. Bom, conclusão, advogado, o juiz fala assim: o senhor processa a empresa e é funcionário do fulano? O senhor perdeu a ação. Eu falei, você tá louco? Ele falou assim: não, eu não posso mentir, eu recebi a ordem. Mas quem ele representa? Isso não me interessa. Certo, Vanderlei? Certo. Mentia alguma coisa. Depoimento. Inacreditável. Eu olhei pra ele e falei assim: você é um grande isso. Falei palavrão, eu queria matar o cara na audiência. Por uma situação histórica, não interessa, todo mundo espetacular na justiça. Isso. E recebeu o que tinha feito. Isso. A própria empresa reconhecia. Então. E ele não quis que a empresa pagasse. Vinícius Júnior tem razão, na opinião de vocês? Eu acho que tem. Na minha tem também. Ele deve ter suas várias razões também, o moleque é carismático, o moleque tá com mídia. O moleque tem essa situação que ele sabe que ele é hoje um símbolo da luta contra o racismo também. Isso é uma coisa importante para qualquer marca. É esse detalhe. Isso é importante para qualquer marca. Ele hoje é um símbolo da luta contra o racismo. É sério. É isso. Não é verdade, Vanderlei? Pois é. Não, sem dúvida. Eu falei um monte de coisa aqui, esqueci de falar isso. Deveria ter começado com isso. Certo? Porque ele é um representante daquelas pessoas que sofrem esse tipo de ataque. O último jogo com o Atlético de Madrid, aquela coisa absurda do boneco. Penduraram um boneco. Aquilo é negócio. Pelo amor de Deus. E que, enfim, aliás, além do futebol, né, autoridades, né, contra crimes raciais estão entrando em campo, enfim, em relação àquele negócio, que é uma das coisas mais abjetas e absurdas que a gente viu, e, de novo, muito além do campo de jogo. E mandar um beijo aqui para Alice, filha do Laerte Barros, que está lá em Brasília ouvindo a gente e rindo com as histórias do Flávio Prado. Virou turma da Xuxa, então. Não, virou turma da Xuxa. Flávio, Maguila. Beijo pra minha mãe, beijo, Alice. Pai, Alice. Não, mas merece que tá ouvindo lá em Brasília e adorou a história do Flávio Prado e teve a risada. Um beijo. Um beijo, Alice. De outro careca, mas esse sem peruca e com implante, não quis te agredir. Foi só uma... Foi apenas uma constatação. Não, e é verdade, é um fato. Eu vou falar o quê? É um fato, né? Agora, então o Vinícius Júnior, a gente todos aqui acham que tem razão e que é um dos... Ninguém é tonto, vai chutar uma empresa. Na minha opinião, é o jogador mais midiático do futebol brasileiro hoje, depois do Neymar, certo? Sim. E até e agora falando uma coisa que é mais complexa e também subjetiva, com a imagem... Não estou dizendo que o Neymar seja com a imagem conspurcada, não é isso, mas a imagem do Vinícius Júnior, até por algumas das bandeiras que o Neymar não sofreu, o Vinícius tem uma imagem extremamente positiva, em todos os sentidos, né? Até quem não eventualmente futebol sabe que ele está sofrendo, como ele está empunhando com coragem e firmeza essa bandeira, é o grande nome. Se eu fosse hoje investir num jogador, seja lá qual for o negócio, eu iria no Vinícius Júnior.